Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Livre Pensamento, começando ao vivo para você pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior. Eu sou o Júlio Sena, estou aqui com Paulo Henrique de Figueiredo. Seja muito bem-vindo, Paulo. Olá, Júlio, muito obrigado. Deixo aqui meu costumeiro abraço ao Cláudio, Vindouro, e aos bons amigos que nos acompanham aí nesse programa semanal, que buscamos compreender Kardec em sua proposta original. E hoje a gente vai tratar de um tema, Paulo, que acho que tem tudo a ver com autonomia e tudo a ver com o que a gente já tem falado aqui no Livre Pensamento, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Vamos falar sobre a verdadeira caridade espírita. Você que está aí nos acompanhando sabe qual é a verdadeira caridade espírita? Nós já estamos ao vivo pelo Facebook da TV Mundo Maior, onde você pode participar com a gente, pode deixar aí o seu comentário, pode comentar até de onde você está nos acompanhando, mas se tiver dúvidas também sobre o tema de hoje, você digita aí que a gente vai trazer no programa. Se você quiser participar pelo nosso WhatsApp, é só primeiro salvar o nosso contato, depois mandar a mensagem. O contato é 11 99643 3827. Mande aí a sua mensagem para o programa Livre Pensamento de hoje. Pelo nosso Facebook, a Vera Vale, Cecília Reis e o Luiz Eugênio Lico já estão conosco, mandando mensagem por aqui, participando do programa. Paulo, vamos começar pela pergunta, que já vai direto ao ponto, e aí depois a gente começa a trabalhar em cima disso, trazendo aí algumas reflexões, provocações, e também os questionamentos do pessoal que está nos acompanhando. O entendimento da palavra caridade, mesmo no ambiente espírita, dentro do movimento espírita, ainda é muito desconhecido e ele merece um verdadeiro aprofundamento. Então, como que a gente pode entender a verdadeira caridade espírita? Olha, Júlio, esse assunto ele é de fundamental importância para o entendimento do Espiritismo. O próprio Kardec fala que está nas suas consequências morais o que a maior importância da doutrina, a finalidade dela. Eu vou tomar aqui como base, esse assunto está presente em todas as obras de Kardec, mas eu vou tomar como base do nosso programa de hoje o Livro dos Espíritos. Quem quiser acompanhar, isso está nas perguntas 893, 894 e seguintes, 95 até 97. A primeira delas é 893. O tema de hoje, que nós fizemos a proposta, é o verdadeiro sentido da caridade, a caridade espírita. E isso, quem trata disso são os próprios espíritos, na resposta que eles deram a Kardec na questão 893, porque Kardec pergunta assim: qual a mais meritória de todas as virtudes humanas? E eles vão responder: a mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. E na pergunta seguinte, 894, eles vão encerrar dizendo assim, que na Terra nós vamos ter uma evolução moral da humanidade na busca da conquista da felicidade, da paz entre todos, quando a humanidade compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção, ou seja, em seu verdadeiro sentido. Ou seja, tem o sentido falso, incompleto, e o sentido verdadeiro. Isso é definido pelos próprios espíritos, inicialmente nessa obra, o Livro dos Espíritos. Ou seja, o Espiritismo inicia com essa questão como sendo o fundamento da moral. Já adianto, Júlio, que o conceito de caridade desinteressada é o próprio fundamento da autonomia moral. Então, nas obras Autonomia e já desde Revolução Espírita, nós tratamos da autonomia moral. E muita gente se pergunta assim, puxa, mas eu não encontro nas obras de Kardec a palavra autonomia. Isso porque o conceito
da autonomia moral, ele foi estabelecido posterior a Kardec. Mas esse conceito é o mesmo definido nas obras de Kardec em torno da caridade desinteressada. Então, a gente vai falar mais detalhes a respeito disso, né? Mas a caridade desinteressada, ela surge na França junto com o surgimento das ciências filosóficas da psicologia espiritualista que foi criada em Sorbonne, né? Como a gente já conversou em outras oportunidades, Júlio. Exatamente. E vamos falar depois um pouco mais sobre isso, até para trazer esse contexto para quem está nos acompanhando. E aqui pelo nosso Facebook, também participando a Rita Camerini, que é lá de Rio Grande do Sul, e a Juliana Ramos Hilbert, que respondeu a nossa pergunta. Ela disse: boa tarde, a caridade verdadeira é a desinteressada, o bem pelo bem, um ato do dever livre e consciente. Ela já está super alinhada aqui com o nosso programa de hoje. A Marisa de Fátima também com a gente, ela é de Bossoroca, Rio Grande do Sul. A Regina Prata, nossa produtora, está por aqui. Marineuza Biazeto, Maria das Dores e a Dilma Maria. Boa tarde, amigos. Para mim é várias, mas uma para mim é ficar calado quando não podemos ser útil. Sou de Barra Mansa. Essa aqui, a mensagem da Dilma Maria. Obrigado pela sua participação. Paulo, você estava comentando, então, que essa proposta, né, da autonomia, que não está com essas palavras na obra de Kardec, mas ela vem no seu contexto, né, no seu conceito mais profundo, também teve uma ligação com as ciências filosóficas daquela época. Faz um resuminho aí, só para a galera que está aqui acompanhando, talvez até pela primeira vez, possa entender de onde que vem isso e onde que o dever entra nessa história também. Olha, funciona assim. Nas religiões, né, que se formaram na antiguidade e mesmo no materialismo, a moral foi associada, né, à recompensa e ao castigo, ou seja, ao condicionamento. Né? Eu vou evitar fazer aquilo que me traz dor e vou repetir aquilo que me leva ao prazer, ao bem-estar ou à aceitação. Né? Então, o materialismo vai qualificar isso como sendo o fundamento da moral, e a igreja faz o mesmo, só que com relação a Deus. Deus vai recompensar quando se obedece a ele e vai castigar quando se desobedece. Então, essa visão da moral, o que é que, nos tempos modernos, no século XIX, os espiritualistas franceses que se organizaram na academia vão dizer? Eles vão dizer o seguinte: essas ideias são fundamentadas numa visão equivocada do ser humano, considerando ele equivalente ao animal, ou seja, um ser condicionado. Ele vai agir por regras externas que lhe são impostas. Essa ideia, segundo os espiritualistas, ela é parcial, portanto falsa. Por quê? O ser humano, segundo o espiritualista, é uma alma encarnada. Esse é o fundamento da psicologia que se tornará a base para o desenvolvimento do espiritismo. O que é uma alma encarnada? Aí eles vão definir. Você é uma alma com determinadas faculdades, razão, vontade e imaginação. E essa alma faz uso de um corpo que é condicionado por dor, prazer, intermediada pelas emoções do seu sistema nervoso. Então, o que é particular do ser humano, que o difere dos animais, é que ele tem um conjunto de atos que eles vão definir como sendo verdadeiramente os atos humanos, né? Ele vai definir esses atos como não condicionados, mas escolhidos. E escolhidos especialmente de forma independente de castigo e recompensa. Senão ele não é um ato livre. E se não seguindo regras exteriores, quais regras definiriam essa verdadeira moral? Essas regras estão presentes na consciência. Então, você agindo de acordo com a sua consciência, de forma espontânea, livre, você está agindo por dever. E até mesmo, então, antes de Kardec, nas ciências filosóficas, definia-se o ato do dever como sendo o ato da verdadeira caridade, que difere de um ato de justiça, que é um ato de obediência.
Então, o ser humano agindo livremente de acordo com a sua consciência, ele age por dever. O dever presente nos pensamentos, atitudes e palavras é a caridade. E o dever tornado hábito, ele é a virtude. Então, veja só para a gente avançar, Júlio, no que os espíritos falaram. Veja lá a questão 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer qualquer sentimento que lhes sejam opostos. A pergunta é para dizer o seguinte: será que isso, então, é uma característica de nascença desses indivíduos? Ou seja, eles não precisam lutar contra nada? A resposta dos espíritos é profunda, apesar de simples. Eles vão dizer: se não tem que lutar, só não tem que lutar aqueles em que já há o progresso realizado. Ou seja, todos os seres vão evoluir do simples e ignorante, ou seja, sem o domínio sobre a sua liberdade, até alcançar o progresso. E aí ele vai dizer o seguinte: esses que fazem o bem espontaneamente já lutaram no passado, em vidas anteriores, e triunfaram. E aí ele vai falar uma definição importante: o bem se lhes tornou um hábito. Então, o bem tornado hábito é a virtude. Então, é o hábito de agir por dever. Ou seja, a gente podia definir o seguinte: agir pelo bem de todos de forma espontânea, voluntária e raciocinada. Veja que nós temos um volume de informação importante que precisa ser estudado. Sim. A moral espírita tem que estudar. Sim. Então, o que é o agir pelo bem? O que é o dever? Agir pelo bem de todos, de forma espontânea, ou seja, não precisa ninguém te indicar que tem que fazer isso. Voluntária, tem que partir da sua vontade. Raciocinada, tem que usar a razão para escolher a forma mais adequada. Continuando, de forma desinteressada. O que é agir de forma desinteressada? Desprendida de recompensas e castigos. E um complemento: independente de interesses pessoais. Então, e qual é a diretriz disso tudo? É as leis presentes na consciência, que você vai compreendendo na medida do desenvolvimento da sua inteligência e da prática, da experiência. Então, esse conjunto é a própria definição da moral espírita. E aí sim nós vamos entrar na caridade desinteressada, muito diferente do que vinha se falando no mundo durante milênios. Que a caridade eu vou agir bem para que tenha a aprovação de Deus. Ou eu vou agir bem para que Deus não me castigue. Então essas duas formas de agir, mesmo em relação à caridade, são interessadas, porque elas estão submetidas a castigo e recompensa. Então veja que o que diferencia a caridade não é o ato em si, mas a consciência, o entendimento e as intenções de quem pratica. Então a gente sai de uma moral que você mede pelos atos exteriores e você entra numa moral que se mede pela condição do próprio indivíduo. E como você bem colocou, né, Paulo, estudar essa moral espírita é muito importante para a nossa vida, mas praticar também, né? E talvez aí que a gente encontre um embate entre a teoria que a gente encontra, né, nas obras de Kardec, como você bem colocou, aqui da questão 893 e as seguintes, né? Mas como colocar isso em prática no dia a dia? Acho que muita gente deve ter essa dúvida e a gente vai trazer no programa de hoje também algumas reflexões sobre como isso se materializa na nossa vida em atitudes práticas, principalmente nesse momento novo e diferente que a gente está vivendo. Eu vou trazer aqui algumas participações que são aqui. A primeira do Daniel Rosa, ele fez uma pergunta. Então, Daniel, vou segurar um pouquinho a sua pergunta, só para mandar aqui o nosso abraço para a Mari Fernandes, a Elaine Stroder, que está aqui com a gente, a Dilma de Freitas, também o Cláudio Luiz Lima, a Rosa Fávero e a Edna Natuba, que estão aqui participando com a gente. Pelo nosso Facebook, o Daniel Rosa, ele fez uma pergunta. Boa tarde, Júlio, Paulo. Se a caridade segundo Jesus, no Livro dos Espíritos, é a benevolência com todos, a indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, pergunto,
ser bom, tratando bem sempre, reagindo com fraternidade ao maltrato e considerando apenas as virtudes do próximo, filtrando ou deletando o de ruim, sem se levar para o lado pessoal, não se ofendendo fácil, seriam bem-aventurados os misericordiosos? O Daniel, que é de Goiânia, Goiás. E aí, Paulo? Então, veja, o que o Espiritismo vai tratar com relação a isso que ele disse é o seguinte: ninguém não cai do céu essa condição. O bem verdadeiro, ele é raciocinado, escolhido e desprendido. E para se chegar nessa condição, você que tem que partir do dever intencionalmente e transformá-lo em hábito. Mas ele diz assim, mas tem pessoas que fazem isso de forma desprendida. Voltamos na pergunta que já lemos. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precise vencer qualquer sentimento que lhes sejam opostos, né? Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza, que lhes é própria e a vencem. Ele está falando disso. Mas se o indivíduo, então, for bom, fizer isso, fizer aquilo... se ele faz tudo isso, é porque ele conquistou esses valores nas vidas anteriores. Não cai do céu. Todo mundo inicia simples e ignorante, sem inteligência e sem domínio da vontade. Essas duas coisas você vai conquistar pelo seu esforço, né? Se você já tem esforço anterior. E aí suas metas são mais complexas. Se você não tem, você vai ter que conquistar. E se você desenvolveu o contrário, que é deixar-se levar pelos instintos, né, e por hábitos equivocados, que é o que vai se transformar na imperfeição, você tem que desfazer a imperfeição. Então, olha que interessante. A virtude é um hábito. A imperfeição também. Então, você pode não ter nem virtude e nem imperfeição. Você pode ter desenvolvido só as virtudes, ou você pode ter desenvolvido a imperfeição. Então, você vai ter que descondicionar a imperfeição para substituir por uma virtude. Só que os processos são concomitantes. Primeiro, você vai ter que se conscientizar de que a causa do seu sofrimento é a imperfeição, e ela é um hábito. Depois você vai fazer a escolha das provas para você ir se descondicionando. E na medida que você vai desfazendo a imperfeição, vamos dizer assim, ela vai sendo substituída naturalmente pela virtude. E isso cria aquele trio proposto por Kardec, né? Que é você se arrepende, você vivencia a expiação, que é o descondicionamento, e você faz a reparação, que na verdade ela é paralela, porque na medida em que você descondiciona a perfeição, você adquire a virtude. E aí a reparação é natural para o espírito que adquiriu a virtude. Então, você vê que a gente tem a base do espiritismo moral é uma psicologia. Então, não basta você simplesmente falar sentenças. É só ser bonzinho. Tudo bem, mas como é que você alcança isso? Então, o espiritismo demonstra que a moral, ela envolve teoria e prática. Por quê? Se você tem que estabelecer a sua moral por meio da razão, ela envolve o uso da inteligência na análise das circunstâncias para que você consiga encontrar a melhor resposta em cada situação. E também usar a inteligência para analisar a si mesmo e saber o quanto desprendido você está. Olha que interessante. Como a moral espírita, ela não se baseia no ato, mas na intenção, não basta olhar o ato para concluir que aquela pessoa é boa. Porque ela pode estar agindo daquela forma, de forma condicionada. Agora, Júlio, eu lhe faço uma pergunta. Quem pode saber a intenção do indivíduo associada a um ato? E Deus. E Deus, claro. Por isso que o processo do desenvolvimento moral autônomo é um processo de conhecer a si mesmo. Aí você fala, mas isso aí, você está falando lá da Grécia Antiga, a autonomia é uma lei natural. E a humanidade se aproximou desse entendimento em diversos momentos da humanidade. Em paralelo, fazia-se uso de ideias equivocadas, que é a heteronomia, para tornar o povo submisso. Se eu disser para ela que ele tem que fazer tal coisa, senão ele vai ser castigado, ou por Deus ou pela sociedade, ele vai me obedecer. Isso é impedir o ser humano de sair da fase animal e entrar na fase humana. Porque a fase animal é a fase do condicionamento.
e a fase humana é a fase de agir por meio da liberdade. Essa é a transição que o mundo está enfrentando agora, né? E a gente já chegou a falar disso, Júlio. Sim. A gente consegue aplicar tudo isso nos fatos atuais da pandemia. Você não consegue atrair um comportamento, criar um comportamento no indivíduo, se você não lidar com a liberdade. Com imposição, você não muda o hábito do indivíduo. Alguns sim, outros não. E os necessários, agora, para a gente sair do pico da pandemia, ele requer que as pessoas raciocinem sobre a sua condição para fazer a escolha certa. Exatamente. Eu tenho certeza que muita gente está tendo dificuldades com isso, porque não era um hábito, né? Como você bem colocou aqui, Paulo. Vou trazer aqui mais participações que estão chegando e até algumas perguntas também bastante interessantes. Aqui pelo nosso WhatsApp, acho que você vai conhecer essa mensagem aqui. Boa tarde, Júlio. Aqui é a Viviane, esposa do Paulo. Só passei para dizer que estou assistindo também e deixar o meu abraço carinhoso a todos os amigos e trabalhadores da TV Mundo Maior e FEAL. Grande abraço para você, Vivi. Obrigado pela participação. E aqui pelo nosso Facebook também, mais mensagens chegando. O Wilson Custódio disse: fazer o bem sem saber a quem. Isto quebra o conceito dogmático religioso. Obrigado, Wilson, pela sua mensagem. O Cláudio Júnior também mandou aqui a sua pergunta, a sua mensagem e pergunta. Ele é de João Pessoa, na Paraíba, e ele disse o seguinte: diga ao Paulo, por gentileza, que só vou descansar ou trabalhar mais depois que conseguir trazê-lo para uns seminários aqui. Bacana, Cláudio. Tá dado o recado, o Paulo já recebeu aqui. E uma pergunta que ele traz também, Paulo. Já sabemos que Deus não perdoa, nem pune. Então, por que Jesus ensinou o Pai Nosso, onde pedimos perdão a Deus? Veja, Kardec também vai citar na sua obra vários termos presentes no Velho e no Novo Testamento. E Jesus fez com o Velho Testamento o que Kardec tem que fazer com o Novo, que é ressignificar antigas expressões. Então, a gente vai encontrar em Kardec, vou dar um exemplo, na questão mediúnica, obsessão. Obsessão está lá nos evangelhos. Então, ele vai trazer uma expressão nova, uma leitura nova. Estamos falando aqui da expressão caridade, também está presente no Velho e no Novo Testamento. O Espiritismo vem ressignificar aos olhos da psicologia. Então, quando Jesus fala Deus age assim, o assado, Deus gosta, Deus não gosta, Deus perdoa, e a gente vai até encontrar isso em Kardec. É uma expressão que não pode ser interpretada de forma literal. É mais assim, a sua postura na relação com Deus. Então, isso não quer dizer que Deus é indiferente a nós. É completamente falso esse entendimento. Se Deus não age particularmente nos atos, ele age por meio de leis, isso funciona para o mundo moral e para o mundo físico. A gravidade, né? Se a gente soltar um objeto, ele vai cair. Se eu estiver segurando um objeto aqui e soltar, ele cai. É a lei da gravidade, funciona em todo lugar. Se você agir conscientemente num ato bom, você vai se sentir feliz com isso. Se você agir conscientemente num ato equivocado, você vai ter um sofrimento moral. É uma lei. Então, Deus não faz assim, para esse agora eu vou dar um castigo, que ele está agindo mal. Deus não age de forma particular na natureza. Porque ele, agindo por meio de leis, ele sabe que toda alma vai passar de simples ignorante a um bom espírito. E essa trajetória tem que ser cumprida livremente pelo próprio esforço. Por isso é que ele não perdoa, nem condena, nem castiga, nem se ofende. Porque ele sabe que quando o indivíduo está agindo errado, ele vai aprender com isso. Ele escolheu um caminho. E aquele caminho que ele escolheu, criando uma imperfeição, vira um potencial que se transforma numa virtude. Então, eu até já disse isso algumas vezes, Júlio. Quando o indivíduo escolhe uma determinada imperfeição, em verdade, como aquilo é transitório,
ele está escolhendo a virtude associada àquela imperfeição. Então, as nossas escolhas sempre são determinantes no caminho do bem. Só que isso tem que se fazer de forma consciente, voluntária. Então, essa é a condição. O que nós estamos lidando, em verdade, é um novo paradigma de entendimento das leis que regem o mundo moral. É isso que o Espiritismo faz. E como todo novo paradigma, a gente entra em conflito com o que achava antes e o que acha agora. Vou dar um exemplo em outra ciência, na física. Se você pegar as leis de Newton, elas funcionam para determinar a viagem daqui até a Lua. Se você pegar um foguete daqui até a Lua e calcular por meio das fórmulas de Newton, vai bater certinho. Só que se você pegar as comunicações modernas, né, feitas por meio de satélite, que nós estamos fazendo agora, não é, Júlio? Sim. A nossa imagem está indo para um satélite e voltando, não está? Exatamente. Para transmitir pela TV, está indo para o satélite. E para a rádio também. Então, para que essa onda eletromagnética da nossa imagem do som chegue certinho, ela tem que se calcular pela relatividade. Então, a física moderna passa a reger esses fenômenos mais rápidos. Então, se você olhar para a vida do homem, pode parecer que a heteronomia do passado funcione. Ah, mas eu vejo Deus castigando, eu vejo Deus perdoando. É um olhar, vamos dizer assim, aproximado. Né? Ah, o indivíduo morreu. Ah, ele foi castigado no mundo espiritual. Então, é também um olhar que não é verdadeiro, se você for entender nos detalhes. Ele vai para o mundo espiritual e ele sofre em função da sua consciência, e não de Deus castigando. Então, um novo paradigma, como o que o Espiritismo está propondo, ele vai tratar das coisas costumeiras com um novo olhar. Por isso que as frases soltas não funcionam. Você tem que estudar uma teoria para entender essas frases. Como toda ciência, você tem que estudar. Sim, não tem outro caminho, né? O Conde Anderaus, nosso amigo, comunicador aqui da Rádio Boa Nova, está participando também. E ele disse: boa tarde, Paulo. Quando eu disse que Deus gosta, podemos dizer que as leis gostam, as leis se agradam, etc. Me manda aqui abraços. Obrigado, Conde, pela sua participação. Paulo, eu queria trazer um tema que tem a ver com isso que a gente está falando, da verdadeira caridade espírita. Estou até com o meu livro aqui do lado, né? Autonomia. Estava relendo ele antes do programa. Quem quiser também acompanhar esse livro aqui, que é fantástico, né? Está lá no site da Mundo Maior, mundomaior.com.br. Tem uma parte aqui do livro, Paulo, no terceiro livro, né? São 4. No terceiro, que você fala sobre a caridade desinteressada e associa com um termo que é o conceito Ubuntu, da língua Zulu, e que pode ser traduzido como eu sou o que sou porque nós somos, né? Essa é uma das traduções possíveis que a gente pode tirar dessa filosofia de vida que é muito comum lá na África. O que esse termo a gente pode dizer que tem de semelhança com a caridade desinteressada proposta por Kardec? E eu acho muito interessante porque no livro você fala assim: chegou a hora de aprender com a África. Eu achei essa palavra, essa frase muito boa. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, trazendo essa proposta da caridade desinteressada. Veja, as nações africanas, elas, independente do progresso que ocorreu com a Revolução Industrial, que ela ficou um pouco à parte a isso, permitiu que ela mantivesse o contato com algumas tradições que regem as sociedades africanas das aldeias, que, ao meu ver, se aproxima do que há de instintivo na espécie humana com relação à solidariedade. A minha tese pessoal é a seguinte: a solidariedade é o pressuposto da espécie humana, e não o egoísmo. O materialista diz: o egoísmo é natural no ser humano. Falso. O egoísmo é particular, é uma escolha de alguns. A solidariedade, sim, é o pressuposto da espécie humana, em verdade da natureza, mas em especial na espécie humana, que é quando ela vai se tornar algo social, né? Algo valoroso, que ultrapassa os outros interesses.
Então, para a gente falar da questão do desinteresse, eu sugiro uma pergunta que é 895, que vai falar da imperfeição, né? Que é o hábito contrário à virtude, né? Então ele vai dizer o seguinte: o sinal mais característico da imperfeição é o interesse pessoal. Estabelecer interesses que façam com que eu olhe para o mundo a partir da minha vontade. O que eu quero, o que eu acho que eu mereço. Isso é o egoísmo. E que surgiu com muita força, né, no mundo materialista que se estabeleceu. Né? E aí ele vai dizer o seguinte: o apego às coisas materiais, que é o cerne, né, do materialismo, constitui sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Então, o ser humano ele tem um destino espiritual. Ele tem que se fortalecer enquanto espírito. Essa é a finalidade. E não se tornar um animal privilegiado. Essa é a falsa visão. E aí ele vai dizer: ter o desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Então, o desinteresse não é a prodigalidade. Eu não me interesso por nada, eu não me apego a nada. Não é isso. É você saber dar a finalidade mais adequada para a circunstância, para o bem, para o tempo, né? Em cada momento. Não tem resposta pronta. Qual é o melhor a ser feito agora, nesse instante? Você está andando pela rua, você cai numa determinada situação, que você tem que decidir o que vai fazer. Se for uma situação de conflito, eu me envolvo no conflito, assim, eu corro o risco de eu perder a vida naquela situação, ou não, é a outra pessoa que deve perder a vida, mas não é suicídio se eu entrar em algo que eu resolvo a situação, mas eu corro o risco de morrer. Tudo isso está envolvido nessa questão do desinteresse. E os espíritos vão dizer o seguinte: se você fizer qualquer ato desse, ele tem valor como sendo bem, mas o verdadeiro valor é se no íntimo for desinteressado. É louco isso, Júlio. Porque é bem louco mesmo. Se eu estiver fazendo determinado ato, que a gente reconhece como benevolência, aquilo vai ser um bem verdadeiro dependendo de qual a minha intenção. Se eu fizer pensando assim: eu vou fazer isso porque Deus quer e eu quero ficar melhor depois que eu morrer, é interesse. Então, veja quero garantir meu espaço lá no mundo espiritual, né? Para eu demonstrar que eu não estou falando o que eu penso, mas estou falando o que os espíritos estão falando, a pergunta é 897, Júlio. Anotou? Sim. Aí? 897, está aqui. Merecerá a reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? E essa preocupação lhe prejudicará o progresso? Olha o tamanho da pergunta. Grande mesmo. Eu tive até que respirar 2 vezes para fazer, né? E você vai ver que a resposta é minúscula. Vou fazer a pergunta de novo. Ó. Merecerá a reprovação aquele que faz o bem, sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando uma recompensa no céu? Olha a resposta, curta e grossa, Júlia. O bem deve ser feito caritativamente, isso é com desinteresse. Curta e grossa. Porque ele está dizendo: olha, se há interesse, né, não é o bem verdadeiro. Então, veja só, essa resposta é fortíssima. O bem, então ele está usando uma definição, o bem deve ser feito, não é a prática? Então, a prática do bem deve ser feita caritativamente. E ele vai dizer que caritativamente é sinônimo de desinteressado. Então, sempre que a gente for colocar em prática essa caridade, é relembrar isso, né? Tem um interesse... Veja só, Lu, vamos analisar a frase. O bem deve ser feito caritativamente. Deve ser feito. Então, a caridade desinteressada é a prática do bem. Então, o bem é conceitual, né? O bem. O bem é isso que a gente está em meta. O que é o bem? O bem, na prática, é o desinteresse. Isso é fortíssimo. Porque, em sendo o desinteresse, eu não dependo do resultado, mas da forma de fazer.
Então, não só não é pelo ato que você vai medir o bem, mas pela forma com a qual ele é praticado. Então, agir de forma desinteressada é o bem em si. Isso é profundo, porque isso altera completamente a noção de moral que se tinha até então. Porque até então imaginava-se, e quem está nos acompanhando em casa, reflita sobre isso. A interpretação superficial de caridade é fazer o ato. E aqui os Espíritos estão dizendo, o bem deve ser feito caritativamente, isso é, com desinteresse. Então ele está dizendo que é a forma de fazer, e não o ato em si. Então qualquer ato para ser o bem depende dos interesses com qual ele é praticado. Muda completamente a maneira como a gente enxerga isso, né, Paulo? Isso é muito profundo, Júlio, porque a sociedade futura, ela não pode ter nos indivíduos nada que o torne dependente de alguma coisa. Só aí você consegue criar uma sociedade livre, realmente. Ela se torna livre porque o indivíduo não pode ser condicionado por nada. E aí a gente olha para o passado, como falamos no programa passado, e vamos ver os atos dos grandes nomes. O ato de Gandhi, de Giordano Bruno, de Sócrates, de Jesus, de Buda, né? E tantos outros, né? Que a gente vai ver que o ato dele não está preso a nada. E é isso que faz dele um indivíduo moralmente elevado. Muito bom. Então, olha, você que está nos acompanhando já percebeu que esse programa trouxe uma informação muito rica. Eu quero já agradecer aqui. Muitas pessoas compartilharam, ainda dá tempo. Você pode compartilhar mais vezes aqui pelo Facebook. E se você quiser também colaborar para que esse e outros programas aqui da Fundação Espírita André Luiz, da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, continuem sendo divulgados, tem um link aí no Facebook, que é o feal.colabore.org. Você pode clicar e acessar. Ele é super simples, super didático, para você contribuir para esse trabalho, para essa missão da Fundação Espírita André Luiz. feal.colabore.org. Quero trazer aqui algumas participações, já estamos chegando ao final do nosso programa. Aqui a Thaís, que é de São Paulo, capital. Boa tarde, amigos queridos, que programa lindo. Para mim, a caridade é sairmos de nós mesmos e buscar auxiliar o outro, o nosso próximo, e dar um pouco de si para o outro, sem nada em troca, apenas dar o melhor que temos dentro do nosso coração. Gratidão a vocês. E também, pelo nosso WhatsApp, a Sandra Lima. Boa tarde, estou assistindo a TV Mundo Maior agora. Essa reflexão sobre a moral íntima foi muito pertinente, transformação íntima e a proposta para os dias atuais. Muito obrigado também pela sua participação. A Dilma de Freitas aqui pelo Facebook. Eu faço bem também por mim, porque eu me sinto muito bem. Bacana aqui a participação dela. E a Elaine Stroder, Jesus veio em uma época onde as almas eram ignorantes e necessitavam recompensas materiais. Paulo, chegamos ao fim do programa. Tenho certeza que sobraram muitas dúvidas, mas semana que vem tem mais Livre Pensamento por aqui, então muito obrigado pela participação no programa de hoje. Olha, Júlio, eu só tenho a acrescentar o seguinte. O Espiritismo, para que se compreenda a sua moral, é preciso estudar. Estudar e ensinar. Nós não vamos com... Os Espíritos é que falam. O mesmo se dará na Terra quando a humanidade se houver transformado, ou seja, necessita uma mudança, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Então a gente precisa ensinar as pessoas qual a diferença entre a caridade do sentido vulgar e o sentido profundo, que é a desinteressada. Essa é a meta do Espiritismo. Nós temos que levar isso para a mídia espírita, para a casa espírita. Então, uma boa maneira de fazer isso é compartilhando justamente esse programa para que mais pessoas conheçam. Fica aqui, então, o nosso grande abraço, agradecimento a você que nos acompanhou hoje, agradecendo também toda a nossa equipe técnica, Fernanda Lima, também o Valdeci Lourenço, na produção Bruna Paz, Regina Prata e a Solange Ribeiro na telefonia. Grande abraço e até semana que vem com mais Livre Pensamento. Tchau, obrigado, até a próxima. Você acompanhou o programa Livre Pensamento